Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pro Andressa aqui mais uma vez para a revisão, tá certo? Hoje a Pro não vai aparecer, o rostinho dela no vídeo, porque eu tô com crise alérgica e eu não tô com a cara bonita para aparecer aqui, tá bom? Mas vocês vão me vendo aí, vão me ouvindo, desculpa. Me ouvindo daí, tá? A gente vai passando aqui a aula e vai dar tudo certo. E desculpem se vocês ouvirem aí alguns barulhos de passarinho, cachorro latindo, né? Tem um tec-tec também que fica batendo aqui a paleta do ar-condicionado. Enfim, hoje tá cheio de barulho aqui. Mas nada que atrapalhe a nossa aula, tá certo? Então, para a aula de hoje, vocês podem pegar o projeto número 3, que é o projeto de primeiros socorros, para irmos acompanhando a aula, tá bom? Essa aula é a primeira aula, é a aula de introdução aos primeiros socorros. Então, vamos lá. Para essa aula de hoje, além da gente ver o que são primeiros socorros, nós vamos ver também quais são os aspectos legais do atendimento de urgência, qual é a função de um socorrista e o que são os sinais vitais e quais são esses sinais vitais, ok? Então, vamos iniciar pela definição de primeiros socorros. De acordo com a American Heart Association, estou muito em inglês, tá vendo? Primeiros socorros são as avaliações e intervenções que podem ser realizadas por uma pessoa com equipamento médico mínimo ou nenhum, então vejam que não é necessário um equipamento médico, com o objetivo de manter os sinais vitais e evitar complicações, até que seja prestada uma assistência médica qualificada e especializada. Então, qualquer pessoa ela pode prestar primeiros socorros desde que ela saiba o que está fazendo, ok? Então, vamos lá, prestar primeiros socorros sem saber o que a gente está fazendo, que a gente vai acabar complicando o quadro clínico da pessoa, né, da vítima. Então, vejam que é para evitar uma complicação, não para piorar o estado de saúde da pessoa. Então, quais são os aspectos legais desse atendimento de urgência? O artigo 135 do Código Penal brasileiro, ele trata sobre esse assunto e sobre a omissão de socorro, certo? Então, é crime. O artigo traz que é crime deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, vejam aí que está em negrito, não é para colocar em risco a vida do socorrista, tá? Ou não pedir socorro da autoridade pública com pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, se você não pode prestar o socorro porque você não sabe fazer aquilo ali, ou porque vai colocar a sua vida em risco, você entra em contato com uma autoridade pública que possa socorrer aquela vítima. Você não pode deixar de fazer nada, tá? E essa pena, né, lembra que eu falei que tem a pena de detenção ou a multa, essa pena ela é aumentada em mais metade. Então, por exemplo, foi 1 ano, então vai ser agora 1 ano e 6 meses. Em caso de lesão corporal, então se a pessoa teve uma lesão corporal grave, e se houver morte, essa pena ela é triplicada. Então, se era 1 ano, vai passar a ser 3 anos. Se eram 6 meses, 6 meses vezes 3 dá 18 meses, dá 1 ano e meio, ok? Então, o socorrista, ele é a primeira pessoa que vai ter contato com a vítima. Deve ser uma pessoa que foi treinada, então não é uma pessoa leiga que não sabe o que está fazendo. Tem que saber o que vai fazer ali naquele momento. Além, é claro, de ter um controle emocional. Deve ter segurança no que está fazendo. Manter tranquilidade, como eu falei, né? Tem que ter um controle emocional. Dar ordens breves, claras e objetivas. Então, o socorrista é aquela pessoa que vai ditar como as coisas vão acontecer, tá? Então, se tem pessoas ali em volta, é dizer, faça isso de forma clara, breve, objetiva. Se você está ali prestando um socorro e tem alguém junto a você, pedir para aquela pessoa entrar em contato com o socorro, né, com a ordem pública, com a autoridade pública. Manter os curiosos afastados, então isso é importante, de manter as pessoas longe. Em casos de muitas vítimas, priorizar sempre aqueles que estão em estado mais grave, ok? Lembrar sempre desses detalhes.
ok? Sobre o socorrista. E quais são os sinais vitais? Bem, os sinais vitais são os sinais que são emitidos pelo nosso corpo, tá? Eles são verificados para analisar o estado de saúde do nosso organismo. Serve para acompanhar o quadro clínico de uma vítima e verificar a sua evolução. Alterações nesses sinais vitais são consideradas anormalidades. Então, quando tem uma alteração, é o que liga o pisca-alerta para investigar mais. Por que está acontecendo aquela alteração? E quais são os sinais vitais? Pulso, respiração, temperatura e pressão arterial. E aí nós vamos revisar aqui o que é cada um desses sinais vitais, ok? Então vamos lá. Os locais onde a gente encontra o pulso são vários. Geralmente a gente vai logo na carótida, né? Que é essa do pescoço. Essa daqui, né? Ou então a gente vai aonde? Nessa daqui, ó. Essas duas aqui, que é no pulso, tá? No nosso punho, que é o arterial e o radial. Mas nós temos vários outros. Então, nós temos o temporal, tá? Que fica aqui, ó, nessa lateralzinha aqui da nossa cabeça, tá? Essa parte aqui da cabeça. Nós temos o femoral, que está na face interna da coxa, mais próximo aqui da nossa virilha, tá? Tem o poplíteo, que é aqui atrás do joelho, tá? Nessa região aqui atrás do joelho. Tem também o tibial e o tibial posterior e o dorsal do pé, que o dorsal do pé vai ser no peito do pé mesmo. E o tibial posterior, ele está aqui nessa região do nosso calcanhar, tá? Temos o arterial braquial, que é onde a gente faz a verificação, na maioria das vezes, tá? A gente faz a verificação da pressão arterial. E tem também aqui, ó, o facial. São alguns pulsos que são utilizados com menor frequência, mas que todos são palpáveis. Alguns são mais profundos, têm um pouco mais de dificuldade, mas não impede de conseguir palpar nenhum deles. Okay? Vejam aí a posição que é utilizada para a gente verificar o pulso, usando o dedo médio e o dedo indicador. Nunca usar o polegar, porque o polegar ele tem pulso próprio. Então, a gente pode confundir um pouco aí essa verificação do pulso, certo? Então, o pulso é o ciclo de expansão e relaxamento das artérias do corpo e corresponde às variações da pressão sanguínea na artéria durante os batimentos cardíacos. É útil na abordagem de emergência e é percebido facilmente em regiões específicas do corpo, que foram essas regiões que a gente viu agora. Então, quais são as características do pulso arterial? A gente tem aí essa tabela que nos traz o que seria o normal, o bom, o excelente, uma característica menos boa, não tão boa, e o que seria ruim de acordo com as faixas etárias, tá? Se quiserem, pode tirar um print, pode salvar, para estar sempre lembrando, tá? Para usar até como um parâmetro, até vocês se habituarem a já ter aquilo gravado na mente, do que seria esperado e o que não seria legal, ok? Então, tem aí essa tabelinha para a gente ter ela como base para fazer, para estar verificando aí, vendo se a vítima, o paciente, está bem ou não. E aí a gente tem a respiração, que é o nosso segundo sinal vital aí que a gente está destrinchando. Respiração é o processo pelo qual um organismo vivo troca oxigênio e dióxido de carbono com o seu meio ambiente. Então, ele é avaliado através do ritmo, frequência e se é superficial ou profundo. Então, a gente tem aí, né, esse GIF mostrando o processo de respiração, entrada e saída do oxigênio do nosso corpo. E aí tem esse esquemazinho aqui que mostra as partes mais internas e onde realmente acontece a troca gasosa, né? Aqui está acontecendo, ó, a saída
do dióxido de carbono das células, né? E a entrada do oxigênio nessa célula, tá? E aí esse sangue vai estar retornando oxigenado lá para os tecidos. E aqui a gente tem mais uma tabelinha, se quiserem aproveitem essa oportunidade agora e tirem um print, que aí mostra a frequência respiratória, né? Isso aí são as frequências respiratórias normais, segundo a Organização Mundial de Saúde, de acordo com cada faixa etária. Então, sim, a frequência respiratória de um bebê recém-nascido até os 2 meses, ela é bem mais acelerada, tá? Ela pode chegar aí até 60 movimentos respiratórios por minuto. Já acima dos 8 anos, né, quando o nosso sistema respiratório já está bem mais amadurecido, então a gente já chega aí a uma normalidade de até 20. Passando disso, na pessoa acima de 8 anos, né, dos 8 anos até a fase adulta, passando disso já está fora da normalidade. E aí vamos para a temperatura. A temperatura diz respeito à produção de calor e os mecanismos de regulação e manutenção da temperatura interna do organismo. Pode ser localizada nas regiões axilares, oral e retal, com auxílio de termômetro clínico. Tá? Então, geralmente a gente faz a região axilar. Porém, pode ser também na região oral e retal, só que com termômetro próprio para isso. E aí a gente tem uma imagem de um termômetro digital, né? Hoje em dia é muito raro a gente ver outros tipos de termômetro, esse aí é o mais indicado, até porque os outros termômetros, né, o termômetro de mercúrio, ele tem um risco maior, porque quando ele quebra pode ter aí o escape desse mercúrio para o meio ambiente, e a gente sabe que o mercúrio ele é tóxico. Era para eu ter trazido uma imagem para vocês de um de um termômetro de mercúrio, mas eu acabei esquecendo. Mas aí vocês dão uma olhadinha, dá um Google aí, e aí vocês vão ver como que é o termômetro sem ser o digital, o termômetro de mercúrio, tá? E aí a gente tem aí as variações de temperatura. A temperatura normal, tá? É entre 36 graus Celsius e 37,5. Passou disso ou menos que isso, a gente vai ter alterações. Então, acima disso, a gente já vai ter ou uma febre, né? Que a gente tem entre 37,5 e 39,5 é febre. 39,5 e 41 já é uma febre alta. Passou de 41, já é uma hipertermia. Isso aqui já passa a ser incompatível com a vida se ele permanece por um tempo prolongado. Porque aqui vai começar a destruir as células do nosso corpo. Tá? Então, é quando a pessoa começa a ter convulsões. Na verdade, as convulsões elas já podem acontecer aqui na febre alta. Tá? Então, a gente não quer que chegue aqui. Então, o bom é evitar que chegue aqui. Porque nesse caso aqui, a gente já vai ter uma destruição das células. E a hipotermia, que é uma temperatura abaixo de 35, que também não é bom para o nosso corpo. Tá vindo a vontade de espirrar, misericórdia. Mas vamos para frente. Pressão arterial, tá? É o nosso, acho que é o nosso último sinal vital. É a pressão exercida pelo sangue dentro dos vasos sanguíneos com força proveniente dos batimentos cardíacos. Então, a pressão arterial ela é um reflexo do som lá dos batimentos cardíacos, que nada mais é do que a entrada e saída do sangue de dentro do coração. É a abertura e fechamento das válvulazinhas do coração que vão fazendo esse sangue ser bombeado. Então, quando ocorre a contração do ventrículo esquerdo, a pressão está no seu valor máximo. E durante o relaxamento do ventrículo esquerdo, a pressão está no seu valor mínimo. E essa medida ela é feita em milímetros de mercúrio, tá? Então, tem aqui um esquemazinho para vocês entenderem como acontece a pressão arterial, tá? Então, é aí, estão vendo? O sangue entrando e saindo dos ventrículos e átrios, tá vendo? É mais ou menos
mais ou menos não, realmente é esse trabalho, esse mecanismo perfeito do nosso coração. E aí vai refletir na pressão arterial. E aqui a gente tem mais uma tabelinha, se quiserem dar mais um print, aproveitem. Que aqui a gente tem a classificação da pressão arterial. A pressão máxima, que é a pressão sistólica, tá? Que o povo chama da pressão mais alta. É a pressão sistólica. E a pressão mínima, que é a pressão diastólica. Como eu falei, a sistólica, né? Como eu falei anteriormente, ela vai ser o relaxamento, a contração do ventrículo. Já a diastólica é o relaxamento desse ventrículo. Tá? E aí, esse som que a gente vai ouvir são os sons de Korokov, tá? Esse nome estranho mesmo. São os sons que são ouvidos durante a medição da pressão. E aí a gente usa aí esse aparelhinho que é o esfigmomanômetro, tá? Que é um aparelho que é utilizado para a gente conseguir ouvir, né? Ao escutar esses sons, tá? Os sons de Korokov, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da nossa revisão. Bons estudos a todos, se cuidem e até a nossa próxima aula. Me perdoem os barulhos, me perdoem não ter aparecido, mas da próxima, fé em Deus, eu vou estar melhor e aí a prova vai aparecer para vocês, que eu passei aqui a aula todinha segurando um espirro, que a pessoa espirrar na aula não é legal, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.